Boa tarde a quem nos assiste, boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana, boa tarde a todos que acompanham a partir de agora o Bora RN desta quinta-feira, 24 de setembro. Nesse mesmo dia, em 1890, começava a circular um dos mais antigos periódicos de Natal, o Potiguarânia. E em 1947, saía a primeira edição do jornal Folha Popular, que marcou época pela forte luta pela democracia. Vamos ver agora os destaques desta quinta-feira. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprova em primeira votação a reforma da Previdência. Pela manhã, servidores do Estado protestaram em frente à Assembleia. Eles são contra as mudanças no regime previdenciário. Justiça Federal suspende retorno dos médicos ao atendimento presencial nas agências em todo o país. Deputado Albert Dixon propõe criação do Dia da Visibilidade Heterossexual aqui no Rio Grande do Norte. Prefeitura do Natal cria comitê para avaliar a reforma do Teatro Sandoval Vanderlei fechado desde 2009. E cresce o número de pessoas em trabalho remoto aqui no estado. E ao vivo vamos falar sobre a possível retomada da torcida aos estádios de futebol. O Bora RN está no ar. E a gente começa falando sobre a reforma da Previdência do Estado, porque a votação terminou agora há pouco na Assembleia Legislativa e o projeto foi aprovado por maioria. Pois é, então vamos até lá ao vivo agora conversar com o repórter Silas de Nóbrega, que já está aí em frente à Assembleia Legislativa. Silas, como foi essa manhã por aí hoje na Assembleia? Boa tarde. Boa tarde. Oi, meninas, boa tarde a você que nos acompanha. Pois é, foi uma manhã bem agitada, viu, aqui pela Assembleia Legislativa. Enquanto lá dentro acontecia a votação, aqui fora acontecia um protesto dos servidores. Mas vamos falar primeiro sobre essa votação que aconteceu hoje pela manhã. Foi uma votação aberta que aconteceu agora há pouco, como eu falei, do projeto original da Previdência. E essa votação, ela foi aprovada por maioria. Como também houve uma outra votação, que foram aí as votações das emendas consensuais, que foram seis emendas consensuais votadas e também por blocos. E essas emendas foram aprovadas por maioria, apenas aí com duas abstenções, que foram da deputada Cristiane Dantas e do deputado Sandro Pimentel. Essas emendas foram aprovadas hoje pela manhã e seguem aí para o segundo turno, que acontece na próxima terça-feira. Hoje pela manhã, um pouquinho antes da nossa entrada aqui no Bora RN, nós conversamos com dois deputados que falaram um pouco sobre essa votação da Previdência Estadual, que foram com os deputados Gustavo Carvalho e Francisco do PT. Vamos acompanhar esses dois vídeos. Olha, eu acho que pela necessidade da reforma da Previdência, em razão, inclusive, não só da situação deficitária da Previdência Estadual, mas também da obrigatoriedade imposta pela aprovação da reforma federal, acho que essa foi a negociação possível, foi o acordo possível entre o governo, a oposição, e chegamos, inclusive, ao entendimento da apresentação de 8 emendas ao projeto enviado aqui pela governadora. São duas emendas que estão mais diretamente ligadas à educação. Uma delas é uma reivindicação dos professores e professoras, que é a manutenção do abono de permanência, que já é pago pelo governo do estado e que não estava previsto na proposta original. Então, o abono de permanência para os educadores e educadoras será mantido. A outra foi uma redução da idade mínima da proposta original enviada pela governadora. As professoras que estavam previstas uma idade de 55 anos, agora com essa emenda cai para 53, e os professores que estavam previstos uma idade mínima de 60 anos, agora cai para 58. Nos dois casos, essa idade mínima é bem inferior à proposta, a emenda constitucional aprovada pelo governo federal. A proposta, na verdade, avançou em muito, e avançou em função da oposição, do G10, que está unido, e hoje quem ganha com isso é o Rio Grande do Norte e a Assembleia Legislativa. O governo sai derrotado, porque a mensagem original teve seu texto reprovado pela Casa.
Certo? Isso é bom que se diga. Eu, no meu posicionamento de votar a reforma, mantenho também a coerência, porque acredito que o Rio Grande do Norte há bastante tempo necessitava de ter um regime previdenciário diferente do que tem hoje. Faço isso contraponto com a questão do governo, que enquanto foi oposição, sempre foi para a luta para impedir os avanços para o Rio Grande do Norte. E essa incoerência hoje é percebida muito claramente por toda a população do nosso estado. Pois é, enquanto aí acontecia a votação da Previdência Estadual, dessa Previdência Estadual e das emendas consecutivas, aqui fora, da Assembleia Legislativa, acontecia um protesto aí dos servidores. Esse protesto dos servidores é contra a reforma da Previdência Estadual. Inclusive, eu estou aqui fora, onde aconteceu o protesto, as pessoas acabaram já indo embora, porque lá dentro também já foi encerrado a votação, então as pessoas foram embora, mas aí nós conversamos também com esses servidores que falam aí sobre o porquê eles são contra essa reforma estadual da Previdência. Vamos acompanhar nos vídeos. Esse tipo de expediente que o governo e os deputados usam para manobrar, para retirar direitos da classe trabalhadora. Agora, as categorias não podem entrar na Assembleia Legislativa. O governo, que se diz democrático, usa esse tipo de expediente para retirar direitos da classe trabalhadora. Desde o início, somos contra essa reforma administrativa, que penaliza a classe trabalhadora, principalmente a mais humilde. Nós somos contra a reforma da Previdência do nosso Estado, a PEC da morte. Não se negocia o inegociável, não se negocia retirada de direitos. Nós somos a favor de uma alíquota progressiva que se inicia em 7,5%. Sobretudo também que se garanta a isenção dos servidores aposentados, que hoje são isentos de pagar a Previdência. É um absurdo o governo do Estado querer taxar, subtrair dos servidores aposentados que já contribuíram com a Previdência por 30 ou mais anos de serviço, agora vir taxar esses servidores em 14%. Meninas, e foi isso aqui durante a nossa manhã. E só mais um detalhe, de acordo com o líder do governo aqui na Casa Legislativa, George Soares, com a aprovação da reforma estadual da Previdência, o governo do estado prevê uma recuperação aí de 20 milhões. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Silas de Nóbrega, pelas informações direto da Assembleia Legislativa. E a segunda etapa dessa votação da reforma da Previdência deverá acontecer na próxima semana, provavelmente na terça-feira. Tá aí. Tem que acontecer até a quarta-feira, que é o prazo final. E teve mais um capítulo na polêmica das perícias no INSS. A Justiça Federal suspendeu o retorno dos médicos ao atendimento presencial nas agências em todo o país e ainda proíbe o governo de cortar o ponto e os salários dos peritos que não forem trabalhar. A decisão foi concedida após uma ação protocolada pela Associação Nacional dos Médicos Peritos, que resiste à retomada, alegando falta de condições sanitárias de prevenção à Covid-19. O governo vai recorrer da decisão. E olha, um caminhão que transportava 25 mil litros de combustíveis de Guamaré para Natal tombou na BR-406 na noite desta quarta-feira em Massaranduba, próximo a Ceará-Mirim. A rodovia precisou ser interditada pelo risco de incêndio e explosão e não tem prazo ainda para ser liberada, porque a operação da Polícia Rodoviária Federal requer muito cuidado devido ao combustível ser altamente inflamável. Esse trecho da BR ainda não foi liberado, tá? Informação da Polícia Rodoviária Federal. Esse acidente aconteceu quando o caminhão desviou de um carro de passeio que fez uma ultrapassagem e freou bruscamente. O motorista do caminhão perdeu o controle enquanto manobrava em direção ao acostamento. E olha só, o deputado estadual Albert Dixon, do PROS, propôs a criação do Dia Estadual da Visibilidade Heterossexual no Rio Grande do Norte. O dia escolhido seria a data de 30 de agosto. A justificativa, segundo o deputado, é que a heterossexualidade tem origem na Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, e que o objetivo é valorizar o papel do homem e da mulher na família brasileira. Vamos ver o vídeo. A heterossexualidade é exatamente o relacionamento entre um homem e uma mulher, preconizado
na Bíblia Sagrada, preconizado nas famílias brasileiras. Isto é, o casal que deu origem a você que está me escutando e a mim foi um casal entre um homem e uma mulher. Pouco valorizado na sociedade, porque hoje se vislumbra vários tipos de relacionamento. Olha, certamente uma das motivações para esse projeto de lei do deputado Albert Dixon foi a sanção pela governadora Fátima Bezerra, na última terça-feira, de uma lei que instituiu o Dia Estadual da Visibilidade Lésbica, a ser comemorado no dia 29 de agosto, projeto de autoria da deputada estadual Isolda Dantas, do PT. A data já é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, que pauta a luta por respeito, dignidade e pelo direito das mulheres a uma vida livre de violência. E criar um dia de visibilidade heterossexual não é exatamente uma novidade. O Dia do Orgulho Hétero já foi proposto por um vereador do Partido Democratas em São Paulo no ano de 2011. Na época, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, declarou que a criação do Dia do Orgulho Hétero não incentivaria a homofobia e que era um projeto como outro qualquer. O assunto foi destaque em vários jornais internacionais. No mesmo ano, Gilberto Kassab voltou atrás e disse que o projeto era despropositado, uma vez que o heterossexual é maioria, não é vítima de violência, não sofre discriminação, preconceito, ameaças ou constrangimentos. Vamos agora mudar de assunto, né, Mari? Falar sobre o Teatro Sandoval Wanderley, que fica lá no Alecrim. Exatamente, que ele há muito tempo está fechado, né, Luiz? Ele que é um dos teatros mais antigos aqui da nossa capital, mas desde 2009 foi fechado por sérios problemas estruturais, desabamentos, não há condições de funcionamento. Pois é, desde 2009 e vários projetos já foram colocados em pauta, mas nenhum deles saiu do papel até o momento. Mas agora a Prefeitura do Natal criou um comitê e parece que quer reativar esse projeto. Vamos ver. Localizado na Avenida Presidente Bandeira, o Sandoval Wanderley é um teatro de capacidade para 150 espectadores. Foi o segundo a ser construído na capital em 1962. O espaço está fechado desde 2009 devido a problemas na estrutura física. Após discussões entre a iniciativa privada e o poder público para ser explorado como área comercial, a Prefeitura de Natal montou um comitê técnico para analisar a atual situação e retomar o espaço cultural. O Comitê de Acompanhamento Técnico para a reforma do Teatro Sandoval Wanderley, ele é composto por várias secretarias do município. Vão trabalhar de forma integrada, uma vez que as demandas exigem, né, várias áreas de competência, seja para estacionamento, seja para licenciamento urbanístico, seja para a edificação em si da construção civil. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura de Natal, ainda não há um levantamento sobre o valor necessário para a recuperação do equipamento. O que há agora é uma estratégia decidida e definida no sentido de se aprofundar esse anteprojeto, que vai ser desdobrado em projetos complementares de cenografia, de arquitetura em si, de hidráulico, elétrico, né? E também de iluminotécnica. O teatro já teve 2 projetos de reforma que acabaram não acontecendo. O primeiro aprovado pelo Ministério da Cultura e o segundo por meio da própria Prefeitura. Ana Cláudia, artista potiguar, torce pela manutenção e reabertura do equipamento. Não só com espetáculos, mas também com a possibilidade de oficinas, de residência, de exposições, enfim, né? Com a possibilidade, com o desejo de que essa estrutura física se mantenha e possa ser, né, não só uma estrutura em pé, mas uma estrutura atuante e viva no cenário, né, no território criativo de Natal e do Rio Grande do Norte. A gente fica torcendo para que essa reforma finalmente aconteça. Veja agora outros destaques desta quinta-feira. Mais voos no Rio Grande do Norte.
Subiu o fluxo de passageiros no aeroporto de Natal agora em agosto. O aumento foi de 50% em relação a julho deste ano. Mas se comparado ao mesmo mês do ano passado, houve queda e alta de 75%. Durante a pandemia, agosto é o mês com maior movimentação registrada no aeroporto. Mais de 43 mil passageiros passaram pelo terminal. O Rio Grande do Norte registrou uma baixa taxa de ocupação em agosto. Segundo dados do IBGE, 235 mil potiguares estão em busca de trabalho aqui no estado e esse é um dos 5 maiores índices de desocupação do Brasil, chegando a 17%. A taxa está acima da média do Nordeste, que foi de 15%. A Festa dos Mártires Padroeiros do Rio Grande do Norte começa hoje e vai até o dia 3 de outubro. Só que este ano, devido à pandemia, a programação que sempre acontece na comunidade de Uruaçu será online. A celebração será transmitida pelo canal da Livre TV no YouTube. Missas presenciais vão acontecer no santuário que fica no bairro Nazaré, mas os fiéis antes devem entrar em contato com a secretaria da paróquia. Quem for do grupo de risco ou estiver com sintomas da Covid-19 não poderá participar das celebrações presenciais. E agora a gente faz uma pausa rápida e depois do intervalo vamos falar, entre outros assuntos, sobre o chamado home office, né? O trabalho remoto, porque durante a pandemia essa metodologia foi bastante adotada e muitas empresas, inclusive, vão adotar isso daqui para frente, viu, Mari? Foi uma boa na pandemia essa questão do home office mesmo. E a gente vai falar do futebol, dessa polêmica, né? Nessa retomada são muitas polêmicas e a volta das torcidas aos estádios. Tem reunião na tarde de hoje aqui em Natal. A gente volta já. Durante a pandemia, o isolamento social impôs algumas mudanças nas relações de trabalho, né, Mariana? Entre elas, essa coisa do home office, né, o trabalho remoto. Você teve uma experiência assim, né? Tive por um bom tempo durante a pandemia e digo do lado bom porque a gente que trabalha na rua, né, na reportagem, contato com as pessoas, foi possível, por incrível que pareça, fazer esse trabalho de casa, né, pedindo vídeos, entrevistando as pessoas por Skype. Foi possível e continua sendo possível, né? Ficou até como uma nova modalidade, em certos casos, que amplia nosso trabalho de certa forma. Pois é, e muitas empresas gostaram tanto que adotaram isso para elas, mas a gente também deve lembrar que nem sempre isso é bom para o trabalhador, que muitas vezes passa mais tempo trabalhando em casa nesse estilo de trabalho remoto do que se estaria na empresa. Vamos ver agora na reportagem. Mas aí tu vai fazer Trabalhar de casa para alguns profissionais era algo que não se imaginava. Aí veio a pandemia e não teve jeito. Foi preciso se adaptar às mudanças para continuar trabalhando. Foi o que fez o João, que é professor de inglês. As aulas passaram a ser dadas do quarto. No cenário que a gente teve, tivemos que fazer tudo do dia para a noite, literalmente, né? Assim, foi algo que a gente estava um dia na sala de aula e aí no dia recebeu a notícia, amanhã não tem mais aula presencial. O home office mudou completamente a rotina de João. Ele conta que ficou difícil se desconectar do trabalho no dia a dia, mas comemora a realização de um sonho, a mudança da sala de aula na escola para o quarto de casa. Ajudou o professor a tirar da gaveta um antigo projeto, dar aulas de violão. Há alguns anos eu queria transformar o meu ensino de violão, que era feito presencialmente, 1 a 1, na casa da pessoa, muito legal, mas alcançava poucas pessoas, né, por causa do tempo disponível. E aí eu queria transformar isso em algo que pudesse chegar a mais pessoas. E aí, na pandemia, apareceu o tempo, né? Fiz, então, agora é a hora, vamos fazer. Somente aqui no Rio Grande do Norte, pelo menos 100 mil pessoas entraram no trabalho remoto a partir do mês de julho, aqui no estado, no pico da pandemia. É o que aponta uma análise divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA.
Em maio, o Rio Grande do Norte tinha 86 mil trabalhadores em home office. No mês seguinte, em julho, o número cresceu 10,6%. De acordo com a análise, os setores de serviços lideram o ranking. Em seguida, vem o setor público, indústria e comércio. Para o professor, que trabalha de casa há 6 meses, o home office deve permanecer na vida de muitos profissionais, mesmo após o fim da pandemia. As coisas que foram construídas no online, eu não acredito que elas vão se acabar, elas vão continuar, então vão ficar essas duas coisas em paralelo, tanto no online quanto no presencial. Exatamente. E os testes feitos com voluntários indicaram que a vacina chinesa Coronavac é segura. A vacina conquistou mais uma etapa importante. Os resultados da pesquisa clínica com mais de 50 mil voluntários na China mostraram que o imunizante não apresentou reações adversas graves. 94,7% das pessoas testadas não sentiram nenhum efeito colateral. O restante teve apenas sintomas leves. A informação divulgada hoje já havia sido antecipada pelo diretor do Instituto Butantan há 10 dias no programa Canal Livre da Band. A incidência de efeitos adversos, né, reações adversas, foi inferior a 5%. E desses 5%, a que foi mais frequente, 3%, foi dor no local da injeção. O Instituto Butantan, em São Paulo, produz a Coronavac em parceria com o laboratório chinês Sinovac. É segura, os efeitos colaterais foram mínimos, febre, dor no local, coisas super aceitáveis. Então é uma boa notícia, mas não quer dizer nada em relação à eficácia da vacina. Se a vacina funciona ou não, a gente ainda não sabe. Os estudos clínicos que estão sendo realizados no Brasil desde julho já aplicaram a vacina em quase 5.600 voluntários sem nenhum registro de reação grave. O primeiro lote com 5 milhões de doses chegará aqui no Instituto Butantan no mês que vem. Deveremos, por óbvio, aguardar a finalização desta terceira e última fase de testagem, os seus resultados e, obviamente, a aprovação da Anvisa. Mas já em dezembro, na segunda quinzena, poderemos iniciar a imunização de acordo com critérios de vacinação adotados pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e dentro do protocolo também do Ministério da Saúde. E os que primeiro receberão a vacina, obviamente, serão médicos e paramédicos. O governo de São Paulo promete ter mais de 60 milhões de doses da Coronavac até fevereiro do ano que vem. Enquanto a vacina não chega, as polêmicas continuam. Agora, no âmbito esportivo do futebol, o Ministério da Saúde autorizou o retorno de até 30% do público aos estádios de futebol do Brasil. Mas isso não significa muita coisa ainda, né, Mari? Pelo que a gente viu, depende de cada estado e a gente quer saber, Itamar Ciríaco, que é jornalista, comentarista esportivo. Agora, pessoalmente, né? Antes, pessoalmente é melhor. Estávamos só virtualmente, mas pessoalmente é melhor, né, Itamar? Então, como é que está aqui no Rio Grande do Norte? A gente quer saber quanto à FNF e também ao posicionamento dos nossos times. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, essa questão é muito polêmica mesmo, não tem como não dizer. A gente falou da vacina agora, por exemplo. Eu acho que a vacina resolveria todos esses problemas. Aí liberava geral. O problema é o seguinte, por exemplo, a CBF vai fazer uma reunião hoje à tarde. Veja só que contrassenso. A CBF vai fazer uma reunião por videoconferência para liberar gente no estádio. Acho que está tudo tão bem assim, por que não faz a reunião presencial? Né? Então, o problema é, gente, você, por exemplo, são 30%. A Arena da Júnior seria algo em torno de 4 mil pessoas. Tudo bem, eu concordo, eu gostaria muito. Tem coisa mais chata, mais horrorosa do que futebol sem torcida. Para trabalhar, para jogador, então deve ser horrível. Né? Então, assim, eu concordo, mas como vai funcionar? O problema é que a discussão hoje é uma discussão muito rasa. A CBF diz, pode, o Ministério da Saúde diz, pode. Mas os clubes querem. Por exemplo, no futebol do Rio Grande do Norte, você perguntou, o América defende a volta de 30% do público. A gente entende, precisa de grana, o futebol não se vive sem dinheiro. Né? E a torcida longe, gente, não significa só a torcida fora do estádio. Você perde sócio torcedor, você perde venda de produtos dos clubes. Então, os clubes estão preocupados com isso numa crise enorme. A gente entende. Agora, o que a gente queria, eu acho que deve ser feita, é a discussão de que protocolo vai ser utilizado, de como essas pessoas vão chegar. Porque não é assim,
saem 4 mil pessoas, desaparecem e surgem dentro do estádio. Você precisa de deslocamento. Essas pessoas, são 4 mil acumulados, vão funcionar como? Quem vai dividir essas pessoas no estádio para afastar? Como é que vai funcionar isso? Até para chegar no estádio, tudo que tem ao redor acontecendo também. Né? Porque não vai criar uma bolha. Né? Ao redor, por exemplo, da Arena da Júnior tem N bares, N comércio. Vão continuar também, então você não tem só 4 mil pessoas, tem mais gente. Itamar, vamos assistir agora um vídeo do presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, José Vanildo, que ele se pronunciou aí sobre o assunto. Vamos ver. Como se trata, se cogita de uma decisão a nível de certames nacionais, nós temos sim que adotar a providência de ajustar esse protocolo a nível de decisão de Prefeitura de Natal, Governo do Estado, para que possamos, a partir daí, cumprindo protocolo e regras de convivência nesse momento de pandemia, a pensar na adoção e no retorno saudável do público aos estádios. Itamar, qual é o passo seguinte agora? O presidente falou aí desse protocolo. O governo do estado é quem tem que elaborar esse protocolo? Sim, governo e prefeitura, né, são independentes, né, até pela decisão do STF, têm o poder de decidir sobre como vai funcionar. Tem que ter esse protocolo aprovado, protocolo de deslocamento, protocolo de uso do álcool gel, qual o distanciamento entre as pessoas no estádio, tudo isso tem que ser aprovado. Eu concordo com o José Vanildo, que o que ele falou, ele concorda com a volta, como acho que todo mundo quer. O problema é que o que ele está dizendo é o seguinte, tem que ter o protocolo. Não é assim, vamos todo mundo para o estádio, sai abraçado e vai. É como essas pessoas vão chegar, como se comportar e como vão sair do estádio. É um amigo meu dizendo, eu vou para o meu cafezinho na padaria e eu não tenho medo de se contaminar. Então não é igual? Não é igual. Uma padaria frequentam 5 pessoas no cafezinho, o estádio vão 4 mil, né? Se o índice de contaminação for 1 para 1, né? Se você contaminar 4 mil, você tem 4 mil contaminados. Com a dose de emoção, sim, né? Exato. Então, consumindo alimentos e bebidas é uma coisa que vai ter que ser revista também, tem que ser. A Covisa vai ter que fiscalizar. Tudo isso tem que estar no protocolo. Então, assim, concordo, você perguntar, Luísa, Mariana, você concorda? Concordo. Adoraria todo mundo no estádio. É muito chato. Eu vou e eu acho horroroso. Trabalhar. Então, quero sim. Agora, quero um protocolo seguro, ao redor, o deslocamento das pessoas, como vai ser, tudo isso muito claro, para que depois a gente não tenha dado 300 passos atrás. Já pensou que tem que fechar tudo? A gente está vendo aí o Flamengo, né? O time todo doente. Que quem mais defendeu a volta do futebol foi o Flamengo. Nós temos um protocolo maravilhoso, mas e aí tá todo mundo... Na hora de executar, né? Não dá. Tá bom, Itamar, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vindo ao Bora RN. Pode chamar. Valeu, Itamar. Boa tarde. E o Bora RN desta quinta-feira vai ficando por aqui. Uma excelente tarde para vocês e até amanhã. Amanhã que é sexta, graças a Deus. Até amanhã.